Dentro de uma viatura, a câmera não registra só perseguições e abordagens. Ela também capta conversas que o policial acha privadas, decisões tomadas longe do público e detalhes que depois viram prova contra quem deveria cumprir a lei. Em alguns casos, o que parecia uma ocorrência comum termina expondo mentiras, abuso de autoridade, racismo e condutas graves em pleno serviço. Veja agora policiais que esqueceram que estavam sendo filmados dentro da própria viatura. Nicholas Aitchison trabalhava no transporte de pessoas sob custódia do Departamento de Polícia de Daytona Beach, na Flórida, Estados Unidos. Na noite de 29 de maio de 2017, a missão parecia simples: levar uma mulher até a cadeia de Volusia County, num trajeto de cerca de 10 quilômetros. Só que a câmera dentro da van mostrou outra coisa. Segundo a investigação, Aitchison fez uma pergunta pessoal e imprópria para ela. Depois, em vez de seguir direto, mudou a rota e parou numa área isolada perto do sindicato de professores local. Ali, ainda segundo a investigação, ele atirou da van, se aproximou e tentou convencê-la. Ela recusou mais de uma vez e pediu para ser levada ao destino correto. Antes de voltar ao caminho, ele ainda tentou conseguir o telefone dela. A resposta foi direta, que ele não esperasse retorno por pelo menos 2 semanas. Quando chegaram à cadeia, por volta de 1h30 da manhã, ela contou imediatamente aos agentes de plantão o que tinha acontecido. Aitchison apresentou outra versão ao supervisor. Disse que parou porque ela teria tirado as mãos das algemas e que ele só ajustou a contenção. Mas o GPS e a câmera interna da van não sustentaram essa explicação. 2 dias depois, ele foi suspenso. Em outubro de 2017, foi demitido. Também respondeu na justiça, fez um acordo, abriu mão para sempre da licença policial na Flórida e cumpriu 30 dias na cadeia de Volusia County, o mesmo lugar para onde fazia aquele transporte. Depois, recebeu mais 30 meses de liberdade condicional. Em Seattle, nos Estados Unidos, Jahnavi Kandula virou o centro de um caso que começou como uma tragédia de trânsito e acabou expondo a frieza de policiais diante da morte dela. Em janeiro de 2023, Jahnavi tinha 23 anos. Ela era indiana, fazia pós-graduação em sistemas de informação e atravessava a rua quando foi atingida por uma viatura da polícia. Quem dirigia era o policial Kevin Dave. Segundo os registros, ele estava a cerca de 119 km por hora numa via de 40. As luzes de emergência estavam ligadas, mas a sirene não tocava sem parar. Jahnavi não sobreviveu ao impacto. O caso já era pesado por si só. Só que outra câmera, dentro de outra viatura, registrou uma conversa que mudou a reação pública. But she is dead. Does not seem like there's a criminal investigation going on. No, it's a regular person. Yeah, just write a check. Yeah, $11,000. She was 26 anyway, she had limited value. A voz era do policial Daniel Alderer. Ele tinha sido enviado ao local para avaliar se Kevin Dave apresentava algum tipo de alteração. Enquanto dirigia e falava ao telefone com Mike Solan, presidente do Sindicato dos Policiais de Seattle, Alderer comentou a morte da estudante rindo. Em outro trecho, ele sugeriu que a prefeitura apenas preenchesse um cheque de $11 mil e disse que ela tinha valor limitado. A fala teve ainda mais peso porque Alderer também ocupava cargo de liderança no sindicato policial. A corregedoria abriu investigação e a então chefe interina da polícia de Seattle, Surar, demitiu Alderer em julho de 2024. Kevin Dave também acabou demitido em janeiro de 2025. Na parte criminal, a promotoria do condado de King não apresentou acusações graves contra Dave, alegando falta de provas. Ele recebeu multa de $5 mil e 40 horas de serviço comunitário por direção negligente. Em fevereiro de 2026, Seattle fechou um acordo de $29 milhões e 11 mil com a família de Jahnavi. O valor incluiu de propósito aqueles $11 mil citados na gravação.
Westfield, Estados Unidos, agosto de 2023. Nathan Marianovski foi parado pelo policial Taha pouco depois de passar pela viatura e fazer um gesto ofensivo. Quando as luzes acenderam atrás dele, a explicação do agente foi outra. Nathan estaria a 48 milhas por hora numa via de 35. Nathan ficou dentro do carro. Ele gravava tudo, disse que não falava com policiais e mostrou os documentos pelo vidro sem entregar nada nas mãos do agente. A conversa travou ali. Taha insistia na velocidade e Nathan repetia que tinha o próprio registro. No papel parecia uma multa comum. Nas câmeras a versão começou a perder força. What's up, boss? How you doing? I don't answer questions. Can I get your license, registration, insurance, please? What have I been pulled over for? Speeding, sir. What speed was I going? You're going 48. 48? 48, man. Damn, that's some horse. Yeah. Yeah, I record everything. Yeah, no, that's fine. I've just had the radar running. The radar? Where'd I go 48? You mind telling me? 48, sir. I was right behind you. Quando o caso foi exposto, a abordagem desmontou. A câmera de painel do carro de Nathan, com registro por GPS, indicava que ele não passou do limite. E o detalhe mais sério veio dos documentos da própria polícia. O campo ligado ao equipamento mostrava que o radar nem tinha sido usado naquela noite. Mesmo assim, Taha trocou a acusação de excesso de velocidade por direção desatenta, algo bem mais aberto à interpretação, e ainda marcou no formulário opções que não batiam com a cena, como se Nathan estivesse em veículo comercial e transportando materiais perigosos. Em abril de 2024, o juiz municipal Parag Patel analisou as provas em vídeo e declarou Nathan inocente de todas as acusações. A multa foi arquivada oficialmente depois que as gravações mostraram que a história escrita no formulário não se sustentava. No Amazonas, uma abordagem a um motoboy mudou de clima quando uma juíza flagrou a situação e passou a cobrar os policiais ali mesmo. O entregador estava ao lado da moto, numa rua, discutindo com PMs. Segundo os agentes, a ocorrência envolvia uma tentativa de abordagem na qual o motoboy teria fugido. Depois que os policiais o abordaram, pegaram sua habilitação e a rasgaram na frente dele, algo que a juíza acabou presenciando e ficou completamente enfurecida com a atitude dos policiais. Rasgou a habilitação do rapaz? Ah, fugiu e isso Prenda, Prenda! Faça a sua parte, prenda! Até que ele não queria sair da moto, entendeu? Ninguém sabe se ele tem uma faca, se ele tem um revólver, entendeu? Mas, doutora, é isso, doutor. Dali em diante, a abordagem deixou de ser só entre os policiais e o motoboy. A juíza passou a repreender toda a conduta dos policiais, tratando aquilo como algo inadmissível. Ela também pressionou a versão dos agentes. Se o motociclista realmente havia fugido, por que ele ainda não tinha sido levado? O detalhe que fez o vídeo circular foi a reação do policial. Diante da cobrança, ele respondeu de forma mais contida e chegou a pedir desculpas, enquanto a juíza permanecia indignada e prometendo levar o caso adiante. Em 21 de fevereiro de 2023, em Guiton, na Geórgia, Andy Harville foi parado por uma infração que ele dizia não ter cometido. O policial Marquise Parker afirmava que Andy tinha ignorado uma placa de pare perto de um posto de gasolina, só que Andy não era alguém distante da política local. Ele já cobrava mais transparência da prefeitura e do próprio departamento de polícia, então aquela abordagem ganhou outro peso. Parker manteve a versão com firmeza. Quando Andy avisou que tinha uma câmera no painel do carro, o policial não recuou. Disse que a câmera da viatura também mostraria a infração. Só que a gravação de Andy mostrava o contrário. O carro ficou parado por 59 segundos, esperando um caminhão grande e o trânsito pesado liberarem a passagem. Alright, here you go, Mr. Harville. Please be more careful at the stop signs, okay? I got you. Hey, man, you know I got a dash cam, right? That's fine. Okay. It's a stop sign right there. And if you have a dash cam, it'll show you running the stop sign. So. Okay. Have a good day. You too. Yep. Depois o detalhe ficou ainda mais sério. A viatura usada naquela parada não tinha imagens gravadas, mesmo após a cidade investir dinheiro público em câmeras para os carros da polícia. Andy tinha a prova. O policial, que falava com certeza, não apresentou nada que sustentasse a versão dele. A abordagem não ficou só como uma briga de trânsito. Andy Harville usou o caso na campanha política, venceu a eleição municipal e tomou posse como prefeito de Guiton em janeiro de 2024. Na prática, passou a
comandar a mesma polícia que tinha tentado multá-lo. O episódio ainda trouxe outro problema à tona. O histórico de Marquise Parker mostrava que ele já havia saído de outro departamento depois de uma ocorrência envolvendo uma viatura fora de serviço e declarações falsas aos superiores. Mesmo assim, foi contratado em Guiton pouco tempo depois. Logo após Andy assumir a prefeitura, o chefe de polícia James Breletic renunciou ao cargo. Roswell, Geórgia, Estados Unidos, 7 de abril de 2018. Sarah Webb, cabeleireira de 24 anos, foi parada numa pista molhada por dirigir acima da velocidade permitida. Ela explicou na hora, estava atrasada para o trabalho. Aquilo podia ter acabado numa multa. Mas, dentro da viatura, as policiais Courtney Brown e Christy Wilson começaram a discutir o que fariam com ela. Courtney não tinha registrado a velocidade exata no radar, e a conversa ficou entre multar Sarah e levá-la por direção perigosa. Aí a abordagem passou de erro para absurdo. Courtney abriu no celular um aplicativo de cara ou coroa. As duas combinaram. Cara significava levar Sarah para a delegacia. Coroa significava liberá-la. Stay in the car. Sorry, my window doesn't hold. Off to Brown Roswell Police Department. You know how fast you were just going, ma'am? I'm so sorry, I'm late for work. So you could go over 80 miles per hour on 92? No, ma'am. You have your driver's license and your insurance card? Yeah. Who's that? A head, R tail. Okay. This is tail, right? Yeah. So really. 23. Michael Jordan? Hi. O resultado foi coroa. Pelo critério que elas mesmas inventaram, Sarah deveria ir embora. Mesmo assim, as duas ignoraram o resultado, riram, citaram o código 23, usado para detenção, lembraram-se de Michael Jordan por causa do número e decidiram levar Sarah mesmo assim. Sarah chegou à delegacia chorando, sem entender por que uma infração de trânsito tinha virado aquilo. Ela só descobriu a moeda virtual cerca de 2 meses depois, quando o jornalista investigativo Brendan Keefe, da emissora local 11 Alive, conseguiu as imagens das câmeras corporais e mostrou o vídeo a ela. Depois da repercussão, a promotoria retirou todas as acusações contra Sarah em 9 de julho de 2018. Poucos dias depois, em 26 de julho, após investigação interna, Courtney Brown e Christy Wilson foram demitidas da polícia de Roswell. Jason Serrano foi parado em Staten Island, Nova York, no dia 13 de março de 2018. Ele nem estava dirigindo. Estava no banco do passageiro, quase sem conseguir se mexer, se recuperando de um ferimento recente, ainda com grampos cirúrgicos. A abordagem começou por uma suposta lanterna traseira quebrada. Em segundos, os policiais Kyle Erickson e Elmer Pastran disseram sentir um cheiro suspeito e decidiram revistar o carro. Jason tentou mostrar o curativo. Repetiu que mal conseguia se mover. Mesmo assim, foi retirado do veículo, colocado no chão e algemado. Durante a ação, os pontos reabriram. Ele acabou levado ao hospital, onde ficou 5 dias sob custódia. Enquanto Jason estava imobilizado, a busca continuou. A câmera corporal mostra Erickson olhando do lado do passageiro, no console e no porta-copos. Por um tempo, nada aparece. Ele mesmo diz que não estava encontrando nada. Depois, volta ao mesmo lugar que já tinha conferido. Na gravação, Erickson aparece colocando algo no porta-copos antes de encontrar uma pequena quantidade de material e tratar aquilo como evidência. Depois da busca, os 2 policiais ainda aparecem fazendo um soquinho de comemoração. Jason não sabia que essa gravação existia. Para evitar ser mandado para Rikers Island, ele aceitou se declarar culpado por resistência à prisão. O caso só mudou quando as imagens vieram à tona. Em novembro de 2021, um juiz anulou formalmente a condenação de Jason Serrano. Um ano depois, ele encerrou um processo civil contra a cidade de Nova York e os policiais envolvidos, recebendo uma indenização de $200 mil. O episódio ganhou ainda mais peso porque, semanas antes, os mesmos policiais já tinham sido ligados a uma abordagem parecida, que terminou arquivada e também gerou indenização.
Em 15 de agosto de 2023, em San Diego, nos Estados Unidos, o policial Anthony Hare levava uma mulher detida para o centro de detenção Las Colinas. Ele ainda tinha pouco tempo na corporação e a ocorrência começou sem nada fora do normal. Suspeita ligada a furto de carro, mandado em aberto, revista e transporte até a unidade. Só que no caminho, a conversa mudou. A mulher perguntou se ele era solteiro e fez uma proposta totalmente inadequada. Anthony chegou a lembrar que tudo estava sendo gravado. Minutos depois, a câmera corporal foi desligada e o rastreamento da viatura mostrou que ele não seguiu direto para o centro de detenção. Ele entrou numa rua residencial escura, a poucas quadras do destino. Alright, sir, step out of the vehicle for me. A explicação de Anthony foi que a mulher parecia estar passando mal no banco de trás e que ele entrou ali para ver se ela estava bem. Segundo ele, tentou segurar a porta com o pé, mas ela fechou. Como o compartimento não tinha maçaneta por dentro, o policial acabou trancado ali junto com a detida. Ele ficou mais de 1 hora nessa situação e, em vez de avisar pelo rádio sobre uma emergência médica, mandou mensagens para outro policial pedindo uma chave reserva com urgência. Quando o colega chegou, encontrou a cena que abriu uma investigação interna. Anthony preso dentro da própria viatura, no mesmo espaço onde deveria estar apenas a mulher sob custódia. A apuração administrativa apontou inconsistências na versão dele. Também pesaram o desligamento da câmera no momento mais suspeito e a recusa em entregar o uniforme para exames. Em setembro de 2023, um dia antes do interrogatório oficial, Anthony Hare pediu demissão. Mais tarde, sua certificação policial na Califórnia foi revogada de forma permanente. Em 5 de abril de 2022, em Cincinnati, nos Estados Unidos, a policial Rose Valentino foi gravada dentro da própria viatura em um momento que derrubou a carreira dela. Rose tinha 14 anos de polícia e já tinha aparecido no reality show Police Women of Cincinnati, exibido em rede nacional. Ela conhecia abordagem, câmera e pressão. Não era novata. Naquele dia, fardada, ela tentava chegar à delegacia do Distrito 3 para preencher um relatório. Perto de uma escola, encontrou carros parados, provavelmente de pais buscando alunos. Ligou as luzes de emergência para abrir caminho, mas os motoristas não saíram rápido o bastante. A irritação cresceu. Segundo a investigação interna, Rose disse que um estudante negro mostrou o dedo do meio. Pouco depois, com a câmera ainda gravando, ela fechou o vidro e soltou uma ofensa racista pesada contra pessoas negras. Is she gonna just sit there? Dumb. Oh, I hate him so much. God, I hate this world. Hate him. A gravação virou a prova central. Na apuração, Rose tentou dizer que não era racista e que tinha se acostumado a ouvir aquele termo em músicas e conversas de rua. A explicação não convenceu, ainda mais porque ela estava em serviço, de uniforme e dentro de uma viatura oficial. A investigação também citou problemas anteriores, uma advertência de 2019 por mostrar imagens de uma ocorrência real gravíssima a familiares durante um jantar em um cassino, e um registro de confusão familiar fora do serviço em 2020, que terminou em resposta por conduta desordeira. Em 29 de agosto de 2022, a chefia da polícia de Cincinnati formalizou a demissão de Rose Valentino. O sindicato tentou reverter, mas perdeu o recurso definitivo em julho de 2023. A decisão ficou sustentada pela própria câmera que estava ligada dentro da viatura. 4 de setembro de 2023, South Lawn Park, em Oxon Hill, Maryland, nos Estados Unidos. O cabo Francisco Marlett, da polícia do condado de Prince George, foi filmado em serviço fardado e ao lado da viatura oficial. Nas imagens, ele aparece abraçado e beijando Virginia Pinto, que depois disse à imprensa que mantinha um relacionamento com ele havia cerca de 2 anos. A cena já seria um problema pela exposição, mas o ponto mais grave era o resto. Ele estava no expediente, com carro oficial, em um parque, quando deveria estar disponível para atender chamados. E a gravação piorou quando os dois caminharam até a porta traseira da viatura e entraram no veículo. Por dónde lo vamos a mandar?
te vaya a ver porque Vaya. Para el carro, mira, ve, para atrás la lleva, mira, ve. Ey, no, mira, corriendo ya, mira. Ey, yo. Quítate, maje, espérate. Quítate, Ale. Ey, yo. Quando o vídeo começou a circular nas redes, a corporação anunciou uma investigação para apurar as circunstâncias. Só que a apuração interna trouxe um detalhe mais sério. Segundo a investigação, aquele encontro não teria sido só uma quebra de conduta. Francesco teria atrasado o atendimento de ocorrências urgentes envolvendo conflitos familiares com suspeita de alguém armado, tanto no dia do vídeo quanto em outra data de agosto daquele ano. No processo disciplinar, ele também admitiu que descumpriu as regras ao não ligar a câmera corporal de serviço quando finalmente chegou para atender esses chamados. Enquanto um celular registrava a cena no parque, o equipamento que deveria registrar a atuação policial ficou desligado justamente na hora em que era necessário. O caso também teve impacto fora da corporação. Paula Marlett, esposa do policial na época, publicou sobre a situação nas redes e disse que aquilo tinha sido doloroso e constrangedor para os filhos. Em 22 de novembro de 2024, depois de responder a 28 acusações administrativas por falha séria no cumprimento do dever, Francesco Marlett teve a demissão definitiva ordenada por um comitê civil de apuração. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.